Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero continuar aqui o nosso devocional de hoje, falando sobre o mancebo de qualidade ou jovem rico, como queira dizer a sua tradução. Eu quero ler aqui no capítulo 19 de Mateus, versículo 16 a seguir. Eu quero destacar o versículo de 20 e 21. Diz assim a palavra: E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se quiseres entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Olha, nós já discorremos aqui, falamos sobre a questão religiosa, porque às vezes nós até somos bons religiosos, mas ainda não estamos prontos para a vida eterna. Estamos aqui no reino de Deus, fazendo parte do reino dos céus, como diz Mateus. Marcos usa muito a expressão reino de Deus, mas nós não estamos prontos para a vida eterna, certo? Eu observo algumas pessoas, como eu sou pastor de igreja, às vezes eu observo as mães, os pais, que eles estão muito satisfeitos dos filhos fazerem parte da igreja. Tem pais e mães que fazem de tudo para o filho pertencer a uma igreja. Ainda não entenderam que pertencer a uma igreja não significa que está sendo apto para o reino, para a vida eterna. Pode até estar no reino, mas ainda não está pronto para a vida eterna. Olha bem, se você tem esse pensamento, te digo uma coisa: trabalhe com a tua família, com os teus filhos, para que eles desejem a vida eterna e não simplesmente fazer parte de uma igreja ou de um grupo religioso. Esse rapaz, ele lança uma pergunta a Jesus e diz assim: Senhor, eu guardo os mandamentos desde a minha mocidade, o que mais farei? Em outra passagem bíblica paralela a essa, Jesus fala uma coisa para o mancebo de qualidade: falta-te uma coisa. Olha bem, falta-te uma coisa. E se nós todos analisarmos a nossa vida espiritual, nossa vida cristã, nós sempre vamos perceber que temos alguma coisa que nós podemos melhorar na nossa comunhão ou na nossa vida com Deus. E esse rapaz, ele fez a pergunta nessa passagem. Em outra passagem, Jesus é que diz isso para ele, que falta alguma coisa para ele. Ele pergunta, ele quer saber o que está faltando, já que ele parece religiosamente tão correto, o que estaria faltando para que ele tivesse direito ou que ele entrasse na vida eterna. E Jesus então fala para ele assim, olha, no verso 21, disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Olha bem, existem coisas na vida que nós precisamos abrir mão, sendo lícitas, e algumas delas são ilícitas. Algumas coisas nós precisamos abrir mão porque são pecado, e o pecado não vai entrar no céu. A Bíblia diz que lá no céu não entra nada que cometa abominação e pecado. Então no céu não entra pecado. Então as coisas que são práticas de pecado na nossa vida nós temos que abrir mão, senão nós não fazemos parte da vida eterna. Podemos até fazer parte do reino de Deus, podemos até passar o nosso tempo aqui pertencendo à igreja, mas nós não vamos entrar na vida eterna. Porque a Bíblia diz que fala de duas coisas que são importantes. Está lá em Hebreus, fala assim, que nós devemos manter a paz com todos e a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. A paz, ela é condicional, porque para mim ter paz com todas as pessoas, eu dependo delas também ter paz comigo, mas a santificação não. A santificação é algo entre mim e Deus. É a minha vida e o meu relacionamento com Deus que determina a minha santificação diária. Todos os dias eu preciso exercitar essa santificação, certo? Mas aqui Jesus expressa pelo seguinte: você vai ter que fazer uma coisa. Eu te pergunto uma coisa, irmão: é pecado ser rico? É pecado adquirir bens ou ter alguma coisa? Você certamente vai me dizer: não, pastor, não é pecado ter uma casa boa, ter um carro bom, ter as coisas. Não é pecado, não é pecado isso. Mas o que Jesus falava para aquele mancebo? Que ele precisava abrir mão da riqueza dele, abrir mão do que ele tinha. Porque ele tinha na riqueza dele a sua confiança. Ele falou assim: vocês não podem confiar em Deus e nas riquezas ao mesmo tempo. Você vai agradar um e desagradar o outro. Então, é muito difícil uma pessoa que possui bens materiais, ela permanecer firme na fé. Algumas pessoas elas não conseguem prosperar financeiramente. Algumas pessoas são bons crentes
enquanto eles estão passando necessidade, estão passando aperto, eles são até crentes razoáveis, são bons religiosos. Mas, na verdade, quando eles começam a prosperar, que o dinheiro começa a chegar na vida deles, eles sofrem uma mudança radical. Eles perdem os amigos, eles não são mais as mesmas pessoas, eles mudam tudo, já não falam a mesma coisa, já não convivem com as pessoas da mesma forma. Eu quero te falar uma coisa. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos abrir mão. A esse texto ele fala de renúncia. E como a igreja de hoje é carente de renúncia, certo? O que é renunciar? Segundo Marcos 8,34, fala assim, renunciar é negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é negar o que temos, o que somos, o que pensamos, a ideologia que absorvemos e colocar tudo na dependência do Evangelho, do ensino do Evangelho de Cristo, certo? E uma grande parte dos cristãos não consegue fazer isso, porque eles vivem brigando contra essa mudança. Renunciar ao pecado. Romanos capítulo 6, versos 1 e 2, fala assim, que a graça, sermos alcançados pela graça, nós somos livres do pecado. E o verso 2 fala assim, mas nós continuaremos ainda pecando? Porque alguém que não vive, alguém que está salvo, alguém que está debaixo da graça, não pode continuar vivendo pecando. Então, essa expressão da falta de uma coisa, às vezes, está faltando justamente isso, a pessoa criar uma consciência que ela precisa deixar o pecado para agradar a Deus. Mas, e quando a exigência de Deus é renunciar àquilo que não é pecado? Olha bem, nós vamos achar essa expressão aqui em 1 Coríntios 6,12, fala assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque tem coisa que ela não é pecado, mas ela é uma prisão. Ela não me deixa servir a Deus. Existem pessoas que na corrida atrás do dinheiro, atrás do ouro, elas não têm tempo para Deus, elas não têm tempo para lembrar de Deus, elas não têm tempo para fazer nada de Deus. Então, é lícito eu ter dinheiro? É lícito eu trabalhar? É, mas não me convém fazer tudo isso. Existem coisas no dia a dia que até me são lícito fazer, mas elas não me convêm, porque elas vão me destruir aos poucos e vai me afastar de Deus. Então, é muito bom nós pensarmos nisso. João capítulo 2, verso 15 fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui vem também a questão da renúncia, precisamos nos afastar do mundo e realmente nos aproximar de Deus, viver uma vida de santidade, uma vida de santificação. Precisamos dar conta de abrir mão de coisas para que nós realmente possamos servir a Deus. Mateus 3,45 nos fala da parábola do tesouro escondido. Diz assim, qual é o homem que achando um tesouro em uma terra, ele não deixa ela escondido e vende tudo quanto tem para comprar aquela propriedade, porque dentro dela tem um tesouro. Irmãos, irmãs, o maior tesouro que nós temos chama-se vida eterna. E eu te pergunto, se você soubesse conscientemente que existe a vida eterna e ela pode ser alcançada através da tua comunhão com Deus, para ter comunhão com Deus, você precisa abrir mão de algumas coisas da sua vida. Você não abriria? O problema é dizer que você sabe disso. Só que tem muita gente que mesmo sabendo disso, ele não vende tudo que tem, ele não abre mão de tudo que tem. Ele não renuncia à própria vida ou os prazeres dessa vida para herdar um bem maior que se chama vida eterna. A Bíblia também, no capítulo 13, 44, melhor, eu investi. O 13:45 fala sobre a pérola. O 44 fala sobre o tesouro escondido. A pérola também, o grande homem que compra pérolas. Um dia ele achou uma pérola muito grande. Ele tinha muitas pérolas pequenas, mas ele fascinou por aquela pérola grande. O que ele fez? Ele abriu mão das pequenas pérolas para comprar uma grande pérola. Ele sabia o valor da grande pérola. E ele sabia que tudo que ele tinha não valia, ou melhor, poderia ser vendido para se adquirir aquela pérola grande. Eu quero te dizer que a pergunta desse homem no princípio foi vida eterna. Então, uma pérola grande é a vida eterna. O tesouro escondido é a vida eterna. E eu quero te perguntar, o que você está disposto a abrir mão por um tesouro tão grande que Deus prometeu para você? O que você está disposto a abrir mão por uma riqueza tão grande que você tem prometida nos céus? Às vezes precisamos abrir mão de coisas ilícitas, ou melhor, todas têm que ser abertas se nós queremos entrar na vida. Mas às vezes também precisamos abrir mão de coisas lícitas, para que elas não nos impeçam de ter comunhão com Deus e intimidade com o nosso Deus. Pare e pense. O que você tem hoje na sua vida que te impede que Jesus podia dizer, falta-te uma coisa? Pense nisso. E sirva a Deus com alegria nesse dia e que
Deus te abençoe muito. Muito obrigado.